Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Sejam todas bem-vindas a mais um curso, mais uma aula do curso para compreender o fascismo. Hoje, 15 de outubro, então gostaria de manifestar meus cumprimentos especiais aos professores que comemoram o seu dia, que são os protagonistas sociais ali fundamentais que trabalham para a formação humana. Hoje nós estamos na nossa 8ª e última aula do curso. Lembrando que as aulas anteriores já estão disponíveis organizadamente no site da Abrapso e estão disponíveis no Facebook e no canal no YouTube da Abrapso para aqueles que quiserem rever, ou assistir pela primeira vez as aulas ali que o Vanderlei ministrou. Hoje temos a lista de presença, conforme as aulas anteriores, que estão ali na descrição do link, na descrição do vídeo. Podem nos encaminhar também perguntas, para a nossa aula, que no momento oportuno eu vou fazendo ao Vanderlei. Hoje, para encerrar, o nosso curso, a gente tem a presença do Davis, que é o presidente da Abrapso. Então, eu convido a ele para dar as suas palavras aí. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem agora e também aquelas que nos verão no futuro. Infelizmente, eu não pude estar com vocês na abertura do curso, nos dias iniciais, para dar uma palavra, porque tive uma cirurgia, um problema de saúde, me recuperei e não podia deixar de estar aqui nesta aula de fechamento do curso do Vanderlei, com a colaboração da Rochelle, para dar uma palavra sobre tudo que a gente tudo que vem acontecendo na Abrapso e a importância deste curso para a nossa associação. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar todas as professoras e os professores, aquelas pessoas que abraçaram a docência como ofício, na pessoa do Vanderlei, na pessoa do Marcelo, que hoje vai estar aqui com a gente, e da Rochelle, diferentes gerações de professores que constroem a nossa universidade pública de qualidade e que, de alguma maneira, representam aqui todas as categorias, todos os níveis de professores do ensino infantil, Fundamental 1, médio, Fundamental 1, Fundamental 2, médio e ensino superior, porque sem os professores, definitivamente, esse país não somente não estaria avançando na direção apropriada que avança e resistindo a tudo que tem sido feito de negativo, inadequado, inapropriado pelo atual governo em particular e por outros grupos políticos que sempre estão aí e que sempre temem a resistência, aliás, a barreira intransponível que são os professores na defesa da democracia, na defesa do verdadeiro, do bom, do belo. Quero dizer o seguinte, que a Abrapso, aliás, começou toda essa história de estar com atividades online no período de pandemia com o Vanderlei, que está ministrando esse curso. A nossa primeira live ocorreu por iniciativa dele, há meses atrás, abordando, tematizando a questão do fascismo, e dali por diante, a Abrapso entrou numa movimentação de realizar, no sentido de realizar atividades online que preencheram não somente um espaço importante durante a pandemia, mas agora a gente já sabe, um espaço fundamental que veio para ficar. Ou seja, uma associação que é aquela que a gente tem pensado, uma associação que ela se movimenta o tempo todo, e não apenas em torno dos seus encontros, que são importantes, mas que não fazem a associação de maneira completa, complexa e crítica, junto às comunidades como nós queremos, junto às universidades, junto às categorias profissionais do campo da psicologia que estão organizadas e reunidas na Abrapso. Vanderlei, todas as pessoas que nos ouvem, hoje nós já temos, vamos alcançar na semana que vem, 50 vídeos, aproximadamente 80 horas de conteúdo. Nós não tínhamos um YouTube, o YouTube da Abrapso, nós tínhamos vários YouTubes e canais no YouTube, e, portanto, não tínhamos nenhum. Hoje a gente conseguiu organizar o processo das atividades online da Abrapso, e o nosso YouTube caminha para 2.000 seguidores, e eu espero que a gente consiga muito mais
porque isso vai ser importante para que a Abrapso, pouco a pouco, consiga também monetizar a partir das suas atividades no YouTube e, com isso, garantir o conteúdo sempre livre e independente que a gente tem produzido para tornar disponível para todas as pessoas. Quero dizer também três recadinhos rápidos. Primeiro, semana que vem a gente vai estar... Aliás, semana que vem não, perdão. Amanhã a gente vai estar com o pessoal do Regional Nordeste aqui. Eles estão desenvolvendo uma série de lives preparatórias para o encontro regional que vai acontecer ano que vem. Até dezembro, o canal do YouTube da Abrapso também será do Regional Nordeste. Ainda, semana que vem, começam as inscrições para 2 novos cursos. A gente está terminando hoje o curso sobre fascismo do Vanderlei, terminamos o primeiro módulo do curso com o grupo de pesquisa sobre ladinidades, e semana que vem a gente começa as inscrições para o curso realizado por mim e pelo professor Lucas Peto, via Unesp, em parceria com a Abrapso, sobre psicologia social e marxismo, e também as inscrições para o curso que nós vamos realizar em parceria com a Epsinep, um curso importante, porque feito ao lado de movimento social, movimento de trabalhadores e trabalhadoras, e vai ser, a temática será a saúde mental da população negra. Então já fica aqui o convite para todas as pessoas que se interessam pela saúde mental da população negra e por aquelas que se interessam por psicologia social e marxismo, para que acompanhem o Facebook e o site da Abrapso, porque nós vamos iniciar as inscrições. Para concluir, então, não quero me estender, quero agradecer a coragem do Vanderlei e da Rochelle também, primeiramente do Vanderlei, que iniciou esse movimento bonançoso da Abrapso de ocupação do ambiente virtual com conteúdos de qualidade e continuou depois, e aí ao lado da Rochelle, na mediação deste curso, trazendo o debate sobre o fascismo para as pessoas com muita coragem, porque não é fácil para nós que somos professores de universidade. As pessoas acreditam que é muito simples vir aqui no ambiente virtual e falar, mas não é. A gente se expõe, ninguém aqui é influencer, né? Ninguém está habituado, ninguém quer se tornar youtuber. O que a gente faz é trabalhar com o repertório que a gente tem, com as referências que a gente tem, com a maneira que a gente tem de conduzir as nossas atividades, adaptando isso para o ambiente virtual. E isso demanda muita coragem. E mostra o seguinte, que tudo continua rolando, se movimentando na Abrapso, né? O Vanderlei, que participou da fundação, está aqui hoje, no ano de 2020, participando do avanço da Abrapso numa nova frente tão importante nos dias atuais, ao lado da Rochelle, né? A nova geração de professores de psicologia que vem aí. Então, Vanderlei, quero te agradecer novamente pelo desprendimento, pela coragem em abordar esse tema e se expor e acolher a todas essas pessoas por intermédio dessa parceria com a Abrapso nesse ambiente virtual. E quero dizer que você tem sido uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da Abrapso nos dias que correm. E tem sido uma referência, não pelo que fez apenas, que é muito importante por si só, muitos já se dariam por satisfeito, mas por aquilo que você tem feito dentro da associação e principalmente pelas pessoas, né? Para elucidar, para desenredar essa temática tão complexa, no caso específico desse curso, e que é objeto, a gente sabe, né? De atenção, mas também de manifestação, de direcionamento de sensações, de sentimentos, de afetos também muito duros, muito complexos, muito negativos, mas que a gente tem que enfrentar, porque o fascismo se faz assim, se enfrenta de frente, né? Olhando de frente para ele e mostrando que a Abrapso não tinha medo disso no período da ditadura, foi criado naquela fase para enfrentar a ditadura, e é o que a gente continua fazendo agora, enfrentando o fascismo ou aqueles que se posicionam ao lado do fascismo ou por meio de formas de ser estar no mundo de caráter fascista nesse país e no mundo. Muito obrigado, então, Rochelle, Vanderlei, o Marcelo, que vai estar aqui hoje, pelo trabalho de vocês, não somente hoje, mas durante o curso todo. Chamo agora
o Vanderlei para continuar e me despeço de vocês, vou ficar assistindo no YouTube a essa última aula. Um grande abraço. Davis, como se diz em São Paulo, obrigado eu. Foi a Abrapso que me acolheu, me recebeu de volta depois de tanto tempo longe, acolheu as ideias do curso, deu todo o suporte, deu todas as condições necessárias para que esse curso acontecesse, entendeu a importância que o nosso momento político está vivendo e, portanto, a importância da gente atacar de frente o fascismo, principalmente. Eu estou muito agradecido com a Abrapso e agora eu estou com a camisa da Abrapso, agora é para o que der e vier. Muito obrigado, Abrapso, e todo mundo, evidente, que participou desse curso, eu vou conversar mais tarde. Antes ainda de começar o final da aula, vocês lembram que quando na primeira aula, eu disse, a primeira aula foi sobre o que é fascismo. E entre as características que a gente é obrigado a reconhecer, está o culto à morte. E eu dizia que eu não conseguia entender a questão do culto à morte dentro do fascismo, que eu não tinha achado quem falasse sobre isso, e que eu não tinha ideia de como é que acontece alguém cultuar a morte, uma ideologia cultuar a morte, daí por diante. E aí, por sorte minha, o Marcelo, que é um grande pesquisador em clínica, e é professor da UNB, e além disso eu tenho a sorte de ser meu amigo, ele me escreve um comentário explicando a questão do culto à morte. Enfim, um drama que foi resolvido para mim e eu quero passar a solução para vocês. Então, eu pedi para o Marcelo vir explicar a questão do culto à morte dentro do fascismo. Por favor, Marcelo, a palavra é com você. Marcelo? Ele está procurando alguma coisa lá. Pronto. Ele estava me dizendo que ele estava com problemas no vídeo, ele não estava conseguindo ouvir, deixa eu comunicar. Marcelo, você precisa habilitar o seu microfone. Você está sem microfone, Marcelo. Não, você está sem microfone. Você tem que ir lá embaixo e ligar o microfone. Ali embaixo está escrito mute. Conseguiu? Ainda não. Alô? Isso, agora foi. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Alô? Vamos lá, com a palavra, Marcelo. Eu não... Eu só recebo fragmentos, gente. Eu não consigo compreender nada do que é dito. Eu sinto muito. Marcelo, pode falar que a gente te ouve. Será que eu tento pelo celular? Estou tentando aqui pelo celular. Te ouvimos perfeitamente, Marcelo. Vocês me ouvem? Sim. Bom,
Infelizmente, eu não ouvi nada do que transcorreu anteriormente. E quando vocês comunicam comigo, vem fragmentos incompreensíveis. E então, aí eu não sei se eu devo tecer minhas considerações sem ter ouvido o que o Vanderlei disse, né, baseado no que eu assisti daquela aula, né, que é a questão do fascínio com a morte. Eu vou fazer uma breve consideração aqui, considerando que eu estou entendendo que a comunicação está indo num único sentido, né? Mas o Vanderlei destacou muito bem uma característica que tem a ver com essa fantasia de aniquilação do outro, da invenção de um inimigo, né? De um ódio do outro, qualquer outro que represente uma alteridade, né? E um desprezo pelo conhecimento ou por qualquer forma de inteligência, e uma adesão a outras práticas que vão contra essa inteligência, que por exemplo, o culto ao irracionalismo, ao mito, à mitificação, né? E a verdade, o mito como verdade, né? Essas criações fantásticas, né? E aí o Vanderlei toca na questão desse culto, dessa atração pela morte, inclusive a morte de si e a morte do outro, né? E o comentário que eu fiz para ele da outra vez foi que, do ponto de vista psicológico, isso faz um sentido, tem um nexo completo, né? Toda a descrição que o Vanderlei fez, inclusive eu fiquei fascinado com a ideia do que precisa para formar um fascista, né? Qual que é a forma da psicologia para desenvolver um fascista, e depois ele vai falar da questão do jovem vulnerável, que é suscetível, né? Não é qualquer jovem que é suscetível, é um jovem com uma determinada psicologia. O fascismo é um fenômeno humano, e como fenômeno humano, ele está apoiado na psicologia humana, né? E tem uma visão dentro da concepção psicanalítica que a gente poderia fazer um agrupamento da humanidade dividida em dois tipos básicos, né? E Melanie Klein, que descreveu isso como um mecanismo bem primitivo de estruturação psicológica ou psíquica, que é baseada em dividir, separar e criar polos muito distintos, opostos, né? E com demarcações muito nítidas, preto no branco, que não admite, por exemplo, que uma pessoa seja um pouco isso ou um pouco aquilo, ou ela é totalmente, né, favorável, ou ela é amiga, significa que ela é minha aliada, ou ele, se é um pouco diferente, ele já é meu inimigo. Isso tem base nesse psiquismo mais primitivo, né? E dentro dessa visão, que a gente tem até um palavrão, um nome feio para isso, que é esquizoparanoide, que é baseado no mecanismo que a gente chama de cisão. Eu separo radicalmente, abruptamente, e coloco esses opostos em condições em que não há possibilidade de mistura. Por isso não há sofisticação psíquica, né? Quando o Vanderlei fala do culto ao irracional e da burrice, é porque a sofisticação pressupõe que o outro tem um pouco de mim, que os opostos se contêm. Na medida que eu vou para um extremo, né, eu acabo me aproximando daquilo que eu estou me opondo, né? Esse tipo de sofisticação e elaboração não é possível nesse psiquismo mais primitivo. Então, essa polarização cria, na verdade, ela é sustentada por fantasias internas desse inimigo. Então, esse inimigo ele não é criado fora de mim. Ele primeiro existe no meu psiquismo para que eu projete esse inimigo no outro. Então, o que existe, né, esse inimigo com quem o fascista se engaja, ele é um inimigo contido em si mesmo, projetado no outro.
né? A gente fala até, a piadinha com a homofobia, que é como se a pessoa não aceitasse aquilo que ela odeia, é parte dela, né? Essa compreensão é um pouco isso, né? Então, quando há esse ódio, ele precisa colocar aquilo que não é aceito em si mesmo, fora de si, e atacar isso fora de si. Por isso, o aspecto paranoico, que eu acho que o Wanderley entende muito bem. A necessidade de localizar esse inimigo fora, porque a angústia que ficaria dentro, se você não encontra esse inimigo fora, é uma angústia do tipo psicótica. E é dentro desse funcionamento primitivo. Eu não estou dizendo que é sintoma psicótico, mas é uma dinâmica psicótica, onde a realidade está tão polarizada que eu não consigo mais ter uma percepção da realidade de uma maneira como as pessoas normais têm. Essa normalidade, essa realidade é tão polarizada que só existem essas duas possibilidades, né? E eu preciso jogar essa parte que não é aceitável fora de mim e atacá-la fora de mim. Por isso que o engajamento com a morte ela é também pessoal, é matar ou morrer. Porque aquilo que eu pus lá fora, eu pus por uma necessidade interna, né? De lidar com uma angústia interna, que é a angústia de viver as dualidades, de viver aquilo que não é facilmente compreensível, ou né, de elaborar, por exemplo, né, que aí vem a dinâmica do ódio, a inveja, por exemplo, né, aquilo que eu desprezo, eu odeio, né, eu invejo também, né, então, e se eu não posso ter, eu destruo. Né? Até mesmo quando o Wanderley disse, né, vender o país para uma potência maior, né, ou para eu posso destruir tudo, né? Então, esse psiquismo primitivo, que inclusive estaria associado, na minha opinião, com a questão da formação de um fascista. A gente vê como que isso ocorre, até como pensando preventivamente. E o Wanderley falou, né, a gente precisa acabar com o fascismo. Eu acho que parte não é só a educação, essa formação psíquica e criar condições para um amadurecimento psíquico precoce, né, que criaria, vamos dizer, inocularia, seria uma espécie de antídoto ou vacina para que o jovem depois seja vulnerável às ideias fascistas. Quer dizer, no meu entendimento, para que algum jovem seja vulnerável a ideias fascistas, ele precisa ter um psiquismo ajustado a esses pensamentos, né? Então, nesse psiquismo, matar ou morrer é muito útil, porque essa dinâmica, essa fantasia de morte já existe dentro desse psiquismo das pessoas que são vulneráveis ao fascismo, né? Encerro aqui com a esperança de que vocês tenham ouvido. Sim, Marcelo, agradeço. Temos uma pergunta para você do Marcelo Guide. E se vocês continuam me ouvindo, eu só vejo, abriu aqui, o Tchelle, uma tela preta ao lado da minha, dividindo a tela com uma tela preta. Então eu sinto muito esse furo da tecnologia aqui, eu não sei se é do meu lado, né? Mas eu não recebo nada de volta. Eu vou deixar meus agradecimentos pelo convite. Ok, Marcelo. Bom, diante da falha de comunicação, eu vou passar a palavra ao Wanderley. Agradeço aqui mais uma vez ao Marcelo. Eu poderia tentar, se há perguntas ou desejo de tentar entrar pelo celular ou tentar um outro meio, eu não sei o que pode estar acontecendo. Certo. Vou passar a palavra, então, ao Wanderley. Obrigada, Marcelo.
É pena que ele não conseguiu ouvir as perguntas que tinha. Muito obrigado, Marcelo, se é que você está me ouvindo, mas foi uma explicação bastante clara e nova. Eu não ouvi nada parecido com isso em tudo que eu estudei. Ok, vamos dar uma fechada. Como esse é o último dia de aula, eu gostaria que a gente tivesse bastante debate, bastante conversa, bastante discussão. Então, eu vou procurar restringir bastante o que eu puder restringir da minha fala e abrir maiores condições de debate. Ok. É possível, é necessário pensar o fascismo como um vírus. Ele é insidioso, ele pode estar em qualquer lugar, ele fica silencioso, ele parece, durante um tempo, ele fica inócuo. Eu estou falando do lugar social, estou também falando do lugar individual. Até que, num determinado momento, ele toma o seu lugar, cresce e destrói o hospedeiro. Ou seja, é um vírus que cresce e destrói o próprio tecido social que o criou. É preciso a gente levar em conta que nós temos que ficar atentos e de olho também no nosso fascismo, no fascismo que está presente de forma embrionária na gente. Você, volta e meia, pode se pegar defendendo o etnocentrismo. Você, sem dúvida, tem em algum lugar do teu id, como diria o Freud, você tem, sem dúvida, alguma coisa do racismo que te enfiaram durante esses anos todos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. É preciso o tempo inteiro também ficar alerta para esse fascismo que existe em estado bruto, em estado inerte, dentro de cada pessoa. Mas nós precisamos estar atentos e de olho aberto, estar sempre alerta para a ameaça do fascismo. Lá na criação da personalidade que eu discuti, que o Marcelo abrilhantou hoje, lá na questão da educação, em todo o processo de formação da psique, na questão dos movimentos sociais, na forma como a política vai se desenvolvendo, não é? Nós não prestamos atenção suficiente, por exemplo, e não levamos a sério o Bolsonaro. A gente ria, a gente imaginava que ele nunca poderia alcançar o poder do jeito que alcançou. As fake news que ele inventou eram divertidas e a gente achava que eram inócuas, que não podiam fazer mal para a campanha, que ninguém podia acreditar nisso, onde já se viu alguém acreditar que tem mamadeira de piroca distribuída
nas creches, por exemplo, não é? Ou acreditar que a Folha de São Paulo e a Globo eram comunistas que deviam ser eliminados, etc. Não é? Nós fechamos olhos para isso e deu no que deu. É preciso ficar alerta o tempo inteiro. Eu disse, uma pergunta disse ainda de forma mais enfática na penúltima aula, o fascismo é para ser destruído, o fascismo é para ser eliminado, o fascismo não é para debater, o fascismo não é um adversário, o fascismo é o grande inimigo da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. Trump e Bolsonaro assassinaram milhares e milhares, de milhões, talvez, de pessoas. Assassinaram com a sua política com relação ao Covid-19. É criminoso, é genocida o que eles fizeram com o tratamento da pandemia. E os números são eloquentes, tanto lá quanto aqui. Os dois viraram propagandas de remédio que, além de não ser rigorosamente eficiente para o Covid, e ainda por cima provoca outras doenças. Aliás, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? O Bolsonaro ficou com Covid, há dúvidas, mas ele ficou com Covid e não tomou cloroquina. E o médico dele não quis responder a pergunta, por que vocês não deu cloroquina para ele? O médico ficou quietinho. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos uma boa chance de ver a desaparição do Trump. É muito provável que ele perca fragorosamente as eleições. Ele vai tentar dar um golpe, se ele perdeu, como de fato a gente está analisando e torcendo, e vai acusar de fraude, e etc, etc, etc. Nós temos uma chance importante de enfraquecer ainda mais o Bolsonaro pelas eleições municipais, e nós não estamos prestando atenção. Eu já avisei isso aqui, eu já falei sobre isso, nós não estamos dando a atenção necessária para as eleições municipais. Elas seriam um forte instrumento de combate ao Bolsonaro, portanto, de combate ao fascismo. Existem candidatos fascistas para várias prefeituras desse país, apoiadas, é claro, pelo fascista no poder, e é preciso derrotá-los. Não vote no candidato X, vote no candidato que seja capaz de derrotar o candidato fascista. Isso é a prioridade de hoje. E o Bolsonaro anda se enfraquecendo também porque o país anda desmandando tudo o que ele manda. Ele manda, o resto do país desmanda e não vai fazer e acabou. A última coisa que ele mandou e foi obrigado a desmandar foi o vice-líder do Congresso, que ficou carregando dinheiro, a gente sabe bem aonde, e ele se dizia que tinha uma relação eterna, uma relação
conjugal com esse sujeito. E aí foi obrigado a mandar o seu comparsa pedir demissão. E ele ostenta uma demissão a pedido agora, que não convence nem a minha bisavó, que já morreu. A gente tem boas condições de que o Bolsonaro desapareça em 2002, já que todas as forças políticas e toda a conjuntura política se encaminhou para não ter uma solução tipo impeachment, tipo novas eleições, tipo cassação de chapa, etc., como eu contei para vocês. Né? Então, olha lá, tem que ficar de olho aberto. Quando houver racismo, quando houver misoginia, quando houver antissemitismo ou ódio aos imigrantes, quando houver etnocentrismo, quando houver supremacia branca, supremacismo branco, quando o ódio se espalha e tenta eliminar o diferente, quando o irracionalismo é praticado e cultuado, como, por exemplo, com Olavo de Carvalho, quando a mistificação ocupa o lugar da realidade, quando o mito aparece como verdade, quando não há adversários, quando há apenas inimigos, quando por sua vez, esses inimigos têm que ser eliminados, quando a burrice ficar estampada em cada fala de um governante ou de um líder político, quando o ódio é a única forma de sentimento, quando se odeia também o conhecimento, as universidades e a ciência, quando se vê a atração pela morte de si ou do outro, como o Marcelo acabou de explicar, tem no ar um cheiro de fascismo. Tem no ar um risco do fascismo. É preciso combater já. No primeiro sinal de racismo, é preciso que ele seja combatido, porque senão ele pode crescer. Há quem diga que o início do fascismo, é claro, a maioria considera que o fascismo mesmo começou com Mussolini, e eu também. Mas o protofascismo, há quem diga que começou com o julgamento do Dreyfus, na França, que era um judeu e que foi armado toda uma farsa para condená-lo, e ele era rigorosamente inocente. Isso foi uma luta política enorme na França, e isso abriu todo um antissemitismo na França. Há quem considere que este tenha sido o início do fascismo. Há quem considere que a Ku Klux Klan, na sua primeira fase, nós estamos falando de 1855, 56, 57, tanto para Dreyfus quanto para a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan teve 3 fases. Eu estou falando da primeira. Há quem diga que o fascismo começou ali também. Há quem diga também que o fascismo começou ali. No racismo, no assassinato dos negros livres, que logo ganhou corpo e ganhou dimensão em quase todas as bandeiras, as propostas, as palavras de ordem fascista. A Ku Klux Klan chegou a ter 6 milhões de filiados, para vocês terem uma ideia.
não de qualquer maneira, o racismo está na base dessas duas hipóteses. Eu tendo a concordar, eu tendo a achar que o racismo, em todas as suas dimensões, que o etnocentrismo, em todas as suas dimensões, é a base, é a semente, né, que vai dar no aparecimento, no crescimento e na implantação do fascismo. Não é? Bom, somos todos iguais em nossas diferenças. Somos todos indivíduos que compomos uma sociedade. O fascismo é produto de uma ruptura real ou imaginária da individualidade. A ruptura na identidade do sujeito. Ou porque ele foi impedido de desenvolver a sua identidade como indivíduo, ou porque essa entidade lhe foi usurpada quando já estava sendo exercida, como no caso, por exemplo, de um desemprego sem alternativa. Então, quando você tem essa ruptura de identidade, você tem um retrocesso. A identidade deixa de ser buscada no indivíduo e passa a ser buscada no outro poderoso. Se inicia uma construção do eu na manada, do eu como parte de um grupo que não decide, que não pensa, que age estritamente respondendo à ordem do outro poderoso. O antídoto, portanto, ao fascismo é a proteção do eu igual a mim mesma e diferente do outro. É a proteção de todas as nossas igualdades construídas pelas nossas diferenças. Não é à toa que o principal inimigo dos vários fascismos que já tivemos na história, desde Mussolini até Bolsonaro, Trump e congêneres, não é à toa que o principal inimigo deles é o socialismo, ou o comunismo, ou o anarquismo, que são ideologias que são ideologias absolutamente internacionalistas, que são ideologias ou políticas que são absolutamente voltadas para o fortalecimento e construção do indivíduo na sociedade, que são ideologias que lutam contra a opressão, a eliminação do indivíduo pelo capitalismo. Eu já disse no começo que o fascismo é a função do capitalismo que fracassou. O capitalismo no Brasil fracassou. O capitalismo nos Estados Unidos fracassou. Rompeu-se a identidade no Brasil, rompeu-se a identidade do indivíduo no Brasil e nos Estados Unidos e abriu-se a porta para o fascismo e os monstros assassinos como Trump e Bolsonaro passaram a ditar ordens e a perseguir as pessoas
de bem desse país. Nós estamos vivendo agora essa luta, nós estamos vivendo agora a necessidade de derrubar todas as manifestações do fascismo, onde quer que elas apareçam. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que primeiro lutar para derrubar o fascismo e, ao mesmo tempo, tomar muito cuidado com as manifestações do fascismo que são insidiosas, que não são visíveis ao olho nu, e que são capazes de arrastar a história até a destruição do ser humano, e não vai restar nem a raça pura, a raça única, que eles acreditam que eles inventaram e acreditam que poderia sobreviver. O fascismo é contra a humanidade. Nós somos a humanidade e temos que nos proteger do fascismo. Esse é o grande inimigo dos nossos tempos. Ou a gente se cuida, ou nada vai restar em pé. É isso, então. E agora eu queria discutir, queria conversar, queria ouvir perguntas. Vamos lá, Vanderlei, temos várias perguntas. A primeira é do Wilson Sene. Há uma passagem famosa de Karl Popper, acho que é assim que se fala. A tolerância ilimitada deve levar ao desaparecimento da tolerância. Se ampliarmos a tolerância ilimitada, mesmo para aqueles que são intolerantes, se não estamos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque do intolerante, então o tolerante será destruído e a tolerância com eles. Fecha aspas. O professor Kodo concorda com ela? O Wilson é um grande amigo, a gente, inclusive, tem um livro juntos. O Que é Popolatria foi um livro que a gente escreveu há muito tempo atrás, e ele continua sendo um pensador e um pesquisador brilhante que sempre foi. Me orgulha muito a participação dele. O texto que ele está citando é da Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do Karl Popper, que é considerado como um dos filósofos que baseia, em grande parte, o fascismo, que instrumentaliza o fascismo e que faz uma campanha aberta contra qualquer tentativa de socialismo, daí por diante, não é? Então é preciso tomar muito cuidado, que o Popper é um pensador que é muito preparado, e ele teve contribuições extremamente importantes na fundamentação de filosofia da ciência, daí por diante. Agora, quanto a esta citação especificamente, o que ele faz, no fim das contas, Wilson, é defender a intolerância. Chamar a intolerância como a possibilidade de controle do que ele chama de uma tolerância desmedida, né? O medo à tolerância, o medo do risco da tolerância é uma marca interessante do fascismo, e os primeiros inimigos do fascismo, por exemplo, o anarcopunk, por exemplo, os grupos anarquistas, né, que foram
pioneiros, por exemplo, na criação do movimento antifascista, eles, entre outras coisas, fazem uma defesa radical da total tolerância, né? Então, ok, logicamente, a afirmação é correta, mas no fim das contas, se você raspar um pouquinho, você vai ver ali a defesa da intolerância. Não sei, nós vamos conversar mais sobre isso. Ok. Temos a pergunta da Thelma Regina. Em uma pesquisa que realizei na Itália com skinheads, ouvi de um entrevistado que o problema não é o discurso fascista, mas a adesão da sociedade a esse discurso. Nesse sentido, como destruir o fascismo no campo democrático sem debate de ideias? Teríamos que usar da força física repressiva? Isso volta e meia aparece, não é à toa, afinal, você trabalhou com skinheads, né? Você foi ouvir os skinheads, então eles sabem muito bem o que estão falando quando estão falando em violência. Provavelmente você entrevistou skinheads antifascistas, né? Porque tem uma versão, tem uma corrente skinhead que é fascista. O movimento é bastante complicado. O debate de ideias, a luta é a grande arma que nós temos para combater o fascismo, né? Só que é um debate bastante diferente do debate de ideias que a gente tem com outras forças. Por exemplo, uma democracia liberal de direita, você argumenta, você discute, você pondera, né? Você mostra as críticas, daí por diante, né? Com o fascismo, o debate é diferente. O debate é para destruir. O debate é para desmontar. O debate é para deixá-lo sem ter o que dizer. O debate é para mostrar o ridículo, mostrar para todo mundo o ridículo das suas proposições. O doxing, que eu estava falando na aula passada, é importante para isso. É preciso tornar público esse monte de tolices que esse sujeito vem falando, não é? E que algumas ficam passando desapercebidas, não é? Não é exatamente um debate de ideias, é pugilismo, é você usar as ideias para destruir o pseudo-raciocínio do outro. Essa é a primeira parte da tua pergunta. A segunda é mais complicada. Tem uma história grande, particularmente no movimento Antifa, de correntes de combate ao fascismo que dizem que não tem jeito, não. Que dizem que a única forma de combater o fascismo é pela violência. Eu não esposo dessa convicção, né? Eu não acho que a única maneira de combater o fascismo é a violência. Mas eu sou obrigado a admitir que vai ter, que existem momentos na história em que não resta outra saída senão a luta aberta, senão a luta violenta contra a violência do fascismo. Eu já disse isso em algum momento desse curso, quer dizer, imagina que aqueles 30 resolvessem invadir o STF. Aqueles 300 que eram 30 liderados pela mocinha bonitinha que defendia
que defendia o fascismo e o Bolsonaro. Imagina que eles invadissem o STF, ia ter que tirar de lá na porrada. Não ia dar para sentar e falar, senhores, vamos pensar sobre o assunto, etc. Quer dizer, quem determina, olha lá, quem determina a necessidade da violência são as táticas do fascismo. Quando o fascismo entra por uma via de ação violenta, a única saída é a ação violenta do outro lado, porque rompeu o contrato social e não tem mais nenhuma condição de diálogo, etc. Né? A polícia tem um papel importante nisso. Nós avançamos bastante, ainda falta muito, mas nós já avançamos no sentido, por exemplo, de tornar ilegal e passível de prisão o racismo, né? De tornar passível de prisão a opressão contra as mulheres, etc. Se você bater na tua esposa hoje, você vai preso. Né? E isso é um ato violento. Né? E é um ato antifascista e é violento. Então, também das forças legais, é preciso pensar em armar dispositivos de violência que sejam capazes de combater o fascismo. Não é? Se é por dentro da polícia, melhor. Se é por fora da polícia, em algum momento você vai ter que partir para a luta armada mesmo. Armas que do lado de lá já são acumuladas há muito tempo, você vai ter que começar a usar também. Ok. Temos um comentário da Beatriz Andrade. As eleições municipais têm o papel de preceder o futuro do país depois do desastre que foram as eleições de 2018. É o momento de saber se o bolsonarismo perdeu ou ganhou força nesse período. É mais do que isso. Muitas e muitas das façanhas fascistas, muitas e muitas das relações de fascismo que se estabelecem, acontecem dentro do município. Por exemplo, o município decide o programa das escolas. O nosso governador aqui, com perdão da palavra, ele militarizou algumas escolas, por exemplo, e queria militarizar todas. Não é? O município não é só a preparação, e não é só a derrota, a eleição municipal, não é só a derrota do Bolsonaro, mas é também o combate, a luta contra o fascismo que se instala pela via do município. Não é? Parte da saúde é responsabilizada pelo município. Deixar o cara morrer é um problema que afeta muito ao município. Não é? Um atentado contra um negro ou contra uma mulher nas ruas é combatida pela cidade, né? E é combatida por município, e a gente tem grandes exemplos de gente que ficou incentivando a violência, né? O Itzel, por exemplo, é governador, né? Não é prefeito, mas é um exemplo muito claro desse tipo de coisa. Então, as eleições municipais, elas são muito importantes para enfraquecer o Bolsonaro, você tem toda a razão na tua pergunta. Elas são muito importantes para preparar a arena para 2022,
porque os atores, os palanques vão se mexer, né? Gente entra, gente sai, mas ela é importante também para o combate e para a luta contra o fascismo. Ulisses Guimarães dizia isso. Ulisses Guimarães falou: as pessoas não moram no país, não moram na cidade, as pessoas moram no município. E é no município que a maioria das coisas acontece, inclusive que as grandes manifestações fascistas acontecem, né? Ok. Um comentário do Leonardo Breder. A política econômica é interessante às elites e ao Congresso Fisiológico. Esse é um dos pilares que sustenta esse governo. Aqueles que tentam separar arroubos autoritários de medidas econômicas flertam com o fascismo, dissimulando sua posição com o argumento de recuperação econômica. Neoliberalismo e fascismo, faces da mesma moeda. Perfeito, nada a acrescentar para você. E isso que você está falando, muita gente fica discordando e fica achando estranho que você tem um governo fascista e um ministro da Economia liberal, né? A gente já conversou sobre isso aqui. O que o Chicago Boy quer, o remanescente tardio do Chicago Boy, o Paulo Guedes quer, é destruir o Estado. E destruir o Estado é uma tarefa importante para o fascismo. Então, eles estão de mãozinha dadas. O Bolsonaro tem razão. O liberalismo truculento do Guedes é o posto Ipiranga do governo fascista. Temos um comentário do Remígio Todeschini. O fascismo apareceu na grande crise capitalista de 1929 e reaparece com a crise internacional de 2008 e se aprofunda em plena crise sanitária da Covid. Sim, é um comentário dele. Não, é correto isso. A Covid foi a cereja do bolo, né? Porque ela impediu que a vida social continuasse acontecendo do jeito que devia acontecer. Ela traz um quadro recessivo extremamente grave a nível mundial, né? E isso a Covid conseguiu fazer em alguns meses o que o liberalismo leva alguns anos para fazer, né? O poder de destruição desse vírus, agora eu estou falando não do vírus do fascismo, mas do vírus da Covid, o vírus do fascismo é apenas uma metáfora. Não é à toa que Trump e Bolsonaro se deliciaram com a crise. Menosprezaram, é só uma gripezinha, enfrente a coronavírus, o Covid, porque ele não faz nada com você, disse o Bolsonaro da última vez, né? Tome cloroquina. Lembra, o Bolsonaro falou, vai morrer um monte de gente, né? Paciência, as pessoas morrem, né? Então, a Covid ela é um aliado perverso desse movimento, né? Não é à toa que esses dois, por exemplo, principalmente, não só não fazem nada para evitar a pandemia, como tomam todas as providências no sentido de agravar a pandemia cada vez mais. O Remy tem razão. Na sequência, o Marcelo Guide comenta: achei bacana a metáfora do fascismo como vírus e a busca de uma vacina, mas pensando que o fascismo provém do próprio
do próprio corpo, ele também poderia ser visto como um câncer, reprodução desenfreada à morte? É uma boa metáfora também. Ele também é insidioso, o câncer, né? Também é insidioso. Ele também fica quietinho lá durante um tempo e de repente ataca, né, nos lugares mais imprevisíveis possíveis. E ele também tem metástase, né? Ele se espalha, né? Pelo conjunto do corpo do corpo social. O fascismo, no caso do corpo social. Olha, talvez a metáfora do câncer seja mais precisa que a metáfora do vírus, porque o vírus faz uma metástase, algo parecido com metástase, né? Ele ataca uma célula, aí ele usa essa célula para atacar outra, para atacar outra, para atacar outra, etc. Né? O coronavírus, ele provoca problemas em qualquer nível do corpo humano, né? Cerebral, ocular, digestivo, cardíaco, etc, 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 etc. São duas metáforas interessantes. Mas acho que da próxima vez eu vou usar a do câncer. Obrigado. Vamos à pergunta do Irason Cordeiro Lopes. Professor, acha que somente uma reforma constitucional possa criar mecanismos que impeça fascistoides, como Bolsonaro, de sequer conseguir registro de candidaturas? Não. A reforma constitucional não impede o crescimento e o aparecimento do fascismo. O que impede o crescimento e o fascismo e a presença do fascismo é a conscientização da população, é a educação da população, são os instrumentos de luta contra o fascismo. E a Constituinte tem um papel no quê? Ela tem papel na repressão institucional ao fascismo, né? Ela tem papel no fortalecimento da democracia, ela tem papel no combate institucional da corrupção, não é? Não estou falando daquele combate à corrupção para ganhar cargo de ministro, não. Estou falando de uma estrutura eleitoral, política, etc., etc., que é construída por uma constituinte, não? Criando mecanismos também de maior justiça social, de programas sociais que possam eliminar a miséria, melhorar o nível de educação e de condições de vida do povo, etc. Né? Mas a Constituinte é um bom instrumento para que as armas contra o fascismo possam vingar. Ela em si não é uma arma contra o fascismo. Se eu me fiz entender, acho que ficou meio atrapalhada essa pergunta. Faço mais uma pergunta, Vanderlei, ou você prefere seguir? Sim. Não? Tá. Do Victor Seguro. Como explicar aos fascistas que o são sem saber, que fazem parte desse movimento vil, já que o diálogo é anulado pela vociferação do ódio? É muito difícil, viu? Eu vivo num lugar que tem um monte de fascista, né? Os fascistas ideológicos, politizados, né? Esses não tem muita conversa. O debate é aquele que eu falei. O debate é para destruir os argumentos, para ridicularizar, etc. Mas tem um monte de gente também, por aqui, no país inteiro, né? Que não é fascista, que não votou por causa do fascismo. Vou te dar um exemplo, tem gente que votou porque acreditou que o Partido dos Trabalhadores era o partido mais corrupto do Brasil.
Ok, houve corrupção no PT, sem dúvida houve, mas perto da corrupção dos outros partidos, o PT é pinto, né? Perto do apartamento em Paris, de cinco suítes, o apartamentinho do Guarujá é brincadeira de criança. Então, isso dá para você debater e dá para mostrar, com fatos, etc., que essa coisa é uma tolice daí por diante, né? O Bolsonaro falou que não teve quase nada de incêndio na Amazonas hoje, né? E que quem provocou incêndio foi indígena. Dá para sentar com fulano, dá para mostrar mapa para ele, né? Dá para mostrar dados para ele, às vezes você consegue que mude de opinião, né? O Caetano deu um exemplo belíssimo disso. Ele entrevistou um garoto, sociólogo, se não me engano, e disse que o garoto, que ele tinha lido umas coisas que o garoto tinha falado, e ele mudou totalmente de opinião, e agora ele estava pensando de outro jeito, né? As pessoas mudam de opinião. Agora, isso é trabalho, viu? Dá muito trabalho convencer um cara que está imbuído da fake news. A fake news é muito mais fácil de acreditar do que a verdade, né? Porque ela tem um impulso, ela tem um apelo na consciência do sujeito, né? Você tem medo da evolução da sexualidade nos seus filhos. Então, é fácil você acreditar que tem uma cartilha ensinando o moleque a ser gay desde criancinha, entendeu? É um apelo grande você acreditar nisso. E aí dá trabalho, você tem que mostrar a cartilha. Olha aqui, ó, aqui o que está escrito aqui, ó. Cadê a outra? Não tem... Mas dá para trabalhar para mudar de opinião, sim. Faço mais um? Sim. Eu te falei, eu deixei esse tempo para debater e perguntar. Eu tenho muito pouco a perguntar depois. Tá, tudo bem. O nosso participante fiel, o Oliveira Júnior, tem um comentário. Na última aula. Exatamente. Buscar mudanças utilizando o aparato burguês que nos trouxeram aqui é mera ilusão. As ramificações fascistas estão em todos os poderes e utilizam desse aparato para a sua sobrevivência. A história mostra que não existem reais mudanças sem a luta real. Nada a acrescentar ao que você disse, Oliveira. É exatamente isso, né? O fascismo, ele é parte inerente, ele é forma inerente ao capitalismo, não é? É impossível, inclusive, fazer um combate direto e reto ao fascismo sem tocar na questão do combate ao capitalismo, né? É claro que nós somos obrigados, por uma questão de correlação política, a criar uma frente ampla, o mais ampla possível, contra o fascismo. Mas a criação dessa frente ampla não pode diluir em nós a ciência, a consciência de que nós estamos lidando com uma manifestação capitalista na sua legítima expressão, né? O fascismo tem um pouco de nostalgia, né, da escravidão e do feudalismo, né?
várias organizações fascistas aspiram à volta da escravidão e do feudalismo, né? Aspiram à volta em que a volta de um momento na história em que os seres humanos eram possuídos por outros seres humanos. Hoje, no mundo de hoje, a gente não é mais possuído, a gente é despossuído, né? A divisão de classe hoje é entre possuidores e não possuidores, né? A divisão de classe antes era entre possuidores e possuídos, né? O papel, por exemplo, que o fascismo gostaria de ver a mulher, né? É o papel de um ser humano possuído pelo macho, né? Possuído pelo ser humano masculino. Coitados, não tenho a mínima ideia do que é uma mulher no século XXI, do poder que uma mulher sempre teve. Mas enfim, o fato deles terem, né, essa nostalgia do feudalismo e do escravismo não nos habilita a esquecer que nós estamos falando de capitalismo e de uma das manifestações mais escancaradas, mais cruéis, mais depravadas do capitalismo. Ok, temos uma última pergunta aqui, é da Gabriela Neiva. Esse fascismo embrionário que podemos carregar e o professor mencionou, tem a ver com a ideia trazida por Eduardo Passos em O Estado Violento em Nós? Eu não conheço esse texto. Eu não sei... Como é que chama o livro? Estado Violento em Nós? Isso, de Eduardo Passos. Eu infelizmente não conheço esse texto. Eu vou... É uma excelente dica. Ele vai entrar na minha lista, eu vou olhar essa argumentação para poder te responder. Agora, você podia dizer, você leu o livro, você viu o curso, você que podia dizer se tem alguma relação com isso ou não. Por que você não diz? Nos escreva aí, Gabriela. Mas essa coisa do fascismo em nós, ela é abordada diretamente pelo pessoal antirracista, né? O pessoal que hoje é chamado de racismo, os estudiosos do racismo estrutural, né? Eles levantam muito essa questão, né? E com bastante propriedade. Olha, que lá no fundo você tem alguma manifestação racista e você precisa combater, etc. Vou fazer uma última pergunta, caso aí você queira encerrar depois. Da Beth Schmitz. Professor, que peso ela tem... também é frequente, ela também pergunta bastante. Sim. Que peso tem os movimentos que nós, antifas, participamos? A exemplo, Levante das Mulheres, hashtag Mulheres Derrubam o Bolsonaro e etc. Sem poder sair às ruas, fica tudo no âmbito virtual. Sim. Esses movimentos que eu chamei de movimentos identitários, que eu chamei não, que a teoria a teoria sociológica chama de movimentos identitários, eles são extremamente importantes. E a luta das mulheres contra o fascismo tem sido extremamente importante também. Esse grupo, particularmente, que você está falando, eu não tenho conhecimento ainda, vou procurar saber. Façam muito escândalo no Twitter, já que vocês não podem sair para a rua, né?
o Twitter é um instrumento de militância bastante interessante, né? Dentro da pandemia, né? Vocês devem estar usando, mas a esquerda no geral e os movimentos identitários no geral ainda precisam usar com muito mais sabedoria, aproveitar o poder que esses meios têm, produzem, etc. Né? A direita sabe. O uso dessas mídias pela direita foi impecável. Eles conseguiram ganhar a eleição com isso. Ninguém me tira da cabeça que, se não fosse o uso que eles fizeram das mídias sociais, fake news, Twitter, Facebook, Instagram, daí por diante, eles não iam ganhar a eleição. O Boulos acabou de fazer agora uma live de 24 horas seguidas, né? Ele teve milhões de pessoas, eu nem lembro o número, milhões de pessoas que entraram, que conversaram, que seguiram, etc, etc, etc. Quem fez a reportagem disse que os participantes dessa live equivaleriam, se fosse na TV, a 6 pontos do Ibope. Uma grande audiência, né? Deve ter, vamos ver na próxima pesquisa, deve ter fortalecido a campanha dele. Mas ainda assim nós somos idiotas, nós somos analfabetos quando a gente trata de luta, de guerra digital, né? Eu só estou dizendo para o teu movimento para que, se vocês trabalham bastante nas redes sociais, trabalhem o dobro, porque é lá que a gente consegue ganhar a briga, e é o único lugar enquanto a gente tiver a pandemia. Fora isso, é só bater panela na janela. É pouco. Vanderlei, o Marcelo Tavares me enviou uma resposta a uma pergunta que eu tinha feito a ele. Então, eu vou pedir licença para responder aqui a leitura vou fazer a leitura, né, da resposta que o Marcelo Tavares enviou. Estava ouvindo a pergunta, Faça a pergunta e dê a resposta. Ok. A pergunta era do Marcelo Guide, dizendo o seguinte: se ele poderia comentar a frase "o fascista sabe morrer". E aí o Marcelo Tavares responde: o fascista sabe morrer porque ele vai à guerra por si mesmo, por um motivo pessoal, e não por um Estado que o represente. Como o inimigo é projetado, ele existe primeiro internamente. A luta externa é pessoal, por uma necessidade pessoal. Ele vai feliz para a guerra encontrar uma parte de si que é inaceitável, uma parte que representa uma angústia intensa e insuportável. Então, essa luta interna é agora externalizada, diminuindo uma angústia de natureza psicótica, polarizada em extremos, que não aceita lidar com a realidade. Essa é a resposta aí. Brilhante como sempre, Marcelo. Muito obrigado de novo. E você, Rocelli, você representou direito o Marcelo. Você, né, pergunta, resposta, é tudo bonitinho. Isso aí. Os problemas da tecnologia, né? Bom, eu vou fechar rapidamente isso. Eu te pedi uma coisa, Rocelli, para o final do curso. Não há muito mais o que dizer. Eu confesso que eu apanhei muito. Eu não
Pronto, o que eu pedi para a Rochelle é a bandeirinha, professora antifascista, de volta para o final do curso, já que ela marcou o início. Eu apanhei muito, eu não tinha nenhum contato com essa mídia, eu ainda não a domino, eu sou um professor à moda antiga, como diria o Roberto Carlos, e tive que aprender. Eu acho que eu evoluí, eu acho que se eu pegar as primeiras aulas e as últimas, eu devo ter aprendido alguma coisa, e quero agradecer muito a vocês a receptividade que o curso teve, a participação desse bando de gente. Infelizmente, a gente tem estatísticas muito precárias das pessoas que assistiram, números, etc., mas a gente viu o tempo inteiro que foi muita gente. Esse curso vai ficar aqui, essa é uma grande vantagem da nova forma de educação virtual. Eu vou continuar estudando o fascismo, a consciência da minha ignorância sobre o fascismo ficou maior, ficou mais clara. Meu conhecimento sobre o fascismo também foi obrigado a se ampliar muito, e foi o meu conhecimento ampliado que me mostrou que ainda falta muita coisa para aprender e para estudar. Esse não é o último curso sobre fascismo que eu vou fazer, mas o próximo, sem dúvida, vai beber, vai se alimentar da experiência deste curso, e essa é uma dívida que eu tenho com todo mundo que teve paciência para me ouvir durante esse tempo todo. O pessoal que perguntou, o pessoal que debateu, teve contribuições extremamente importantes, teve coisas que eu só percebi a partir das perguntas, como acontece com todo professor. E no mais, te cuida, porque o inimigo é forte e o inimigo quer você morto. Muito obrigado.